Amigos queridos, convidamos a todos a buscarmos a sintonia com Jesus, com os seus sábios ensinamentos, que clareiem os nossos caminhos pelas sendas que queremos trilhar. Senhor Jesus, sê conosco, Mestre. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que, sustentados pelo seu amor, possamos seguir. Que os espíritos amigos, honrados, tarefeiros da sua seara, que aqui presentes estão, possam envolver a todos nós em vibrações esperançosas e acolhedoras, para que nos sintamos amparados e fortalecidos, motivados para o trabalho na vinha do Senhor. Que possamos estender as nossas mãos, estendendo os nossos sentimentos a todos aqueles que nos cruzarem o caminho. E que sejamos, Senhor, multiplicadores dos sentimentos nobres que já despontam em nossos corações. E na exemplificação e nos testemunhos, Senhor, nos fortalecermos a cada dia de novas experiências redentoras. Recebam, amigos queridos, a nossa eterna gratidão por tudo que a vida nos oferece. Assim, Mestre amado, suplicando ao seu coração misericordioso que nos faça instrumentos de sua paz, hoje e sempre, onde quer que estejamos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando a lei do amor. E dentro da lei do amor, nós vamos considerar que nós somos espíritos que trazemos em nós a centelha de Deus. Se o amor é a lei geral do universo, essa centelha divina está em nós em germe, aguardando a sua proliferação, a sua frutificação, a sua expansão. Então diz isto aqui no Evangelho assim: o amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, se nós somos obras de Deus, e se Deus tem como lei o amor está em toda a humanidade e em todos os reinos da criação. Então, o amor não está só nos espíritos que já estão adiantados à nossa frente. Amor é a centelha que existe em todos os reinos da criação, aguardando a sua maturação. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então, quando nós falamos assim, amar é uma necessidade evolutiva, porque amar é experienciar a lei maior de Deus que dorme em nós. E então, por mais primitivo seja o espírito na Terra,
ele tem aquela centelha ou chama divina chamada amor. E essa fagulha de amor que existe em todos nós, que é o que nos atrai para amar. Nós temos um tropismo para amar. Mas, ao longo dos milênios, essa forma de amar era enganosa para nós, porque era uma forma apenas de atrações e prazeres, que até hoje permanece no amor universal. Mas, por um grande período, essa foi a única linguagem conhecida. E que depois vieram os objetivos de um casal, vieram os ideais nobres desse casal, vieram os planejamentos. Então, quanto mais o espírito evolui em moralidade, mais ideais de vida ele traça para si, mais projetos coletivos ele traça para si. Porque uma família é um projeto coletivo, que sob a égide do Cristo, façamos com que esse projeto coletivo, chamado família, possa ser um projeto pautado nas leis de Deus, que é isso que nós estamos falando, de nós trazermos Jesus para o nosso lar. Trazer Jesus para o nosso lar não é nós ficarmos orando sistematicamente, ou lendo coisas do cristianismo sistematicamente, mas é nós nos percebermos como espíritos. Isso é trazer Jesus para o lar. Nos percebermos como espíritos, tanto as nossas construções felizes, quanto as nossas predisposições enfermiças. Para quê? Para que eu possa me relacionar com o outro, construindo o amor, que aí é a lei de Deus. Então, o nosso lar precisa ser uma experiência da lei divina. E quando nós falamos que há pessoas que muitas vezes se sentem mais indiferentes, ou mais isoladas, ou mais desinteressadas, vieram necessariamente de um passado de pobreza afetiva. E hoje são quais criaturinhas assustadas perante o fluxo amoroso daqueles que a cercam. Pela inexperiência, pelas escolhas enganosas. E essas mesmas pessoas, que somos a grande maioria de nós, estamos sendo convidados a esse plano de amor na nossa família, para que nós aprendêssemos a crescer. Nós estamos falando das dificuldades e dos valores. Todos os dias a gente fala de uma dificuldade, qual o valor correspondente para sanear a dificuldade no relacionamento conjugal. Aqui então nós vamos ler alguns sinais de alarme, vamos dizer assim. E se alguém preencher vários desses sinais de alarme, precisa pedir socorro, para que aquele lar não desabe, não vá de novo resvalar para o nada. Alguns sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade antes de agravar a união conjugal. Nós já temos falado de alguns e hoje vamos falando de outros. Num relacionamento a dois, por exemplo, silêncios injustificáveis quando o casal está junto. Não ter o que falar, não ter assunto que não seja: pagou a conta? As crianças estão bem na escola? Vamos fazer as compras do mês hoje? Fora isso, muitas vezes não tem um diálogo de assuntos próprios daquela relação. Porque todo relacionamento tem um repertório próprio de assuntos, de trocas, de coisas em comum, de coisas interessantes. E também na vida conjugal, muitas vezes caem nesses silêncios injustificáveis. Ontem nós falamos do tédio e hoje vamos continuar incluindo o tédio,
um tédio inexplicável, um desinteresse ante a presença do companheiro, da companheira, um desinteresse, um tanto faz, né? Uma desmotivação. Quando não, uma irritabilidade constante pela opinião do outro. Qualquer coisa que o outro vá falar, a boca faz o silêncio, mas o pensamento grita de irritabilidade, de contrariedade com aquilo que um dos dois está passando. Saturação dos temas habituais. Então, isso ainda esses silêncios injustificáveis. Então, um fica fazendo uma coisa na casa, tá o casal, todo mundo está acomodado no dia a dia, um fica fazendo uma coisa, outro outra, e não trocam nada nesses momentos, né? Isso sendo uma constante. E aqui a Joana de Ângeles coloca assim: saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para interminas leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Os seres se absorvem para essa distração e o vazio do relacionamento vai ficando cada vez mais expressivo. Contrariedade quando está se aproximando de voltar para casa no final de um dia de trabalho, seja um ou outro dos cônjuges, que vai apreensivo, com insatisfação de ter que voltar para casa, quando a amorosidade do prazer perene do espírito seria a alegria de voltar para o lar e ali encontrar a sua família. Essa seria a satisfação do espírito. E o que também nós começamos a falar ontem, que é o desinteresse. Desinteresse pelo universo do outro. E essa falta de desinteresse, essa falta de interesse, melhor dizendo, vai abrindo assim um vazio, porque do que falaremos? Mas o mais importante, além de tudo isso que nós temos falado, é que o casal tenha sempre planos de vida. Esses planos vão mudando à medida em que os filhos também vão mudando de fase existencial, à medida em que nós também vamos mudando internamente de momento evolutivo. Nós precisamos ter planos, porque o espírito sem planos, o horizonte dele acaba aqui. E ele precisa, então, por isso que quando nós estamos falando sobre o lar cristão, um dos planos que o casal pode elaborar juntos é o trabalho da caridade, é assistir o próximo, é sair de si mesmo, a ter um ideal de servir, a fazer sacrifícios pelo bem coletivo, entre outras coisas que passam a ser um ideal comum ao casal. Descobrir que nós somos espíritos e que necessitamos de vida espiritual é algo espetacular para nós. Nenhum de nós deveria desencarnar sem realmente descobrir isso profundamente na nossa intimidade. Porque embora nós sejamos espíritos, tomar consciência disso e começar a viver desta forma, como espírito que somos, é algo que nós precisamos desenvolver, não está pronto. E enquanto a gente não aprende a fazer isso, a nossa existência, ela fica uma existência de profunda materialidade. E todas as vezes que, do ponto de vista da matéria, nós somos convidados a
entre aspas, perder alguma coisa, nós nos desestruturamos. Muitas vezes a vida fica sem sentido. E às vezes a perda é de alguém. A perda da convivência, daquele aspecto material que aquele alguém trazia para nós. Às vezes é uma perda financeira, às vezes é uma perda de poder, de posição, enfim. Todas as vezes que nós sofremos demasiadamente em relação a isso, significa que nós estamos vivendo como corpos e não como espíritos. Porque para o espírito, isso é algo de menor importância. Então, o convite do Evangelho é realmente que nós ainda nessa existência possamos aprender a viver como espíritos que somos. Quando a Célia colocou que muitos casais realmente apresentam uma dificuldade imensa de estabelecer diálogos entre eles, porque não tem conteúdo. O casal vive sem vida espiritual. Então, tirou as coisas que são de ordem material, não sobra nada. Não sabe, muitas vezes, observar um fato e, a partir daquilo, começar um diálogo onde nós vamos fazer comentários enriquecedores, considerando realmente as questões de ordem espiritual, de ordem eterna. Às vezes vemos um fato na televisão, no jornal, um comentário de alguém, nós falamos 2, 3 palavras, pronto, já acabou o assunto, tem que mudar para outro. Porque não temos conteúdos internos para estabelecer uma conversa que vá nos enriquecer, que vá nos iluminar. Então, os diálogos são muito rápidos, que não acrescentam. Então, muitas vezes, nós sentimos necessidade de ficar mais calado, porque não tendo o que falar, não nos instrumentalizando para uma análise mais profunda sobre as coisas, nós vamos ficando calados, indiferentes, desligados, não temos interesse, e tudo isso revela uma falta de aquisições íntimas, que obviamente cada um de nós pode justificar de uma forma, mas quando vamos analisar mais profundamente, chegamos à conclusão que nos falta conteúdo para o diálogo. Então, a superficialidade com que nós vamos vivendo a nossa vida vai nos tornando, evidentemente, mais pobres. E numa relação a dois, onde tem que haver trocas, onde é necessário que haja trocas para que o relacionamento fique interessante, a ausência de uma vivência espiritualizada dificulta, porque aí cada um vai para o seu canto, para os seus interesses menores, e a distância vai se estabelecendo no casal. E isso revela uma pobreza espiritual. Porque na medida que nós vamos realmente nos interessando profundamente para sabermos quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, o potencial que nós trouxemos para ser desenvolvido e o quão interessantes nós podemos nos tornar,
E o quão interessante é aquela pessoa que convive conosco, também pode se tornar. Isso pode modificar completamente o tédio no lar. Então, como a Célia colocou, quando um casal inicia, quais são os planos? Comprar uma casa, ter filhos, são coisas do ter, né? Nós queremos ter isso, ter aquilo, e é obviamente que isso é importante. Mas chega um momento que nós então já temos a casa, já temos o filho, aí começa o problema. Porque aqueles planos iniciais foram alcançados e a gente não consegue vislumbrar planos juntos que sejam para a vida eterna. Planos realmente de juntos nos tornarmos espíritos muito melhores. E esse muito melhor depende da estruturação dos conteúdos espirituais. Por exemplo, a fé, que nós abordamos aqui por meses, né? O casal que precisa, sem nenhuma sombra de dúvida, olhar um para o outro e pensar assim: vamos construir junto a fé? Da mesma maneira que um dia nós nos unimos para construir a casa, para trazer os filhos e educá-los, vamos fazer agora construções juntos espirituais? Então, nós sabemos que quando uma pessoa, um espírito, passa um determinado problema, seja ele de que forma for, ou financeiro, ou um problema com um familiar, com um filho difícil, com uma situação desafiadora, é relativamente comum que alguém da família vá buscar uma religião. E aí se entrega momentaneamente na prece, em ouvir alguma coisa interessante, e a dificuldade passa e a pessoa volta aos mesmos hábitos, se esquecendo de aprofundar na aquisição dos valores espirituais. Então, buscar uma fé numa hora, num momento de dificuldade, não garante de maneira nenhuma que nós vamos começar a estruturar na nossa intimidade a fé. Não garante. O que garante é, bom, já que eu cheguei, já que eu estou aqui, já que eu vim por alguma razão, deixa eu persistir para fazer as aquisições que eu não possuo. E aí sim, começa uma estruturação. Então, por que é tão difícil um casal fazer um acordo, entre aspas, e dizer assim, bom, agora vamos juntos construir a fé? Qual que é a grande dificuldade? Para nós estruturarmos a fé dentro de nós, é necessário que nós tenhamos a consciência lúcida. Então, alguém que traz algo muito grave dentro de si como uma culpa, tem muita dificuldade de estabelecer a fé. Muita. Por quê? Porque o espírito começa a entender assim, bom, se eu estruturar a fé, se eu começar agora a acreditar em Deus, se eu começar agora a orar, se eu começar agora a desenvolver estruturas espirituais em mim, eu vou ficar bem pior. A culpa, aí que a culpa vai se intensificar, porque aí a minha consciência, que já não está em paz, ela vai gritar muito mais. É melhor eu ficar do jeito que eu estou, porque do jeito que eu estou, talvez eu suporte melhor.
Só que esse raciocínio, ele é 100%, ele é 200%, ele é 1000% completamente equivocado. Porque quando o Espírito estrutura a fé, e nunca jamais, em tempo algum, nós conseguimos estruturar a fé sozinhos, nós vamos ver nos exemplos da humanidade que todos aqueles espíritos que estruturaram de verdade a fé dentro de si, tiveram um irmão que estimulou, um pai, uma mãe, um amigo, um parente, uma esposa, alguém que movimentou por muito tempo aquela fé e que hoje, mais maduros, temos condição de desenvolver em nós. Então, nós vamos ver um dos exemplos mais extraordinários que nós temos, que é o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha uma noiva, Abigail, que era um espírito de uma fé inquebrantável, que durante o momento em que eles conviveram juntos, ela saturou aquele espírito daquelas vibrações, a ponto de quando Jesus o convida a uma vida nova, ele tem condição de começar essa vida nova porque ele recebeu. E logo em seguida, ele vai conviver com Barnabé e com outros discípulos de Jesus que vão auxiliá-lo na estruturação da fé. Nem o gigante Paulo de Tarso teria condição de desenvolver a fé que ele trouxe como exemplo para a humanidade se não tivesse junto daqueles que o estimulou. Então, nós vamos precisar começar a compreender isso, que uma vez estabelecido o casal, uma vez já tendo uma casa física, uma vez já tendo os filhos ou não, chega o momento da construção dos valores, que muitos deles só podem ser feitos na forma de casal. Então, quando a gente começa a traçar objetivos dessa natureza, estampa para a nossa vida um novo tempo, onde nós vamos nos ligar a Deus de uma forma definitiva. Nós vamos nos ligar a Jesus de uma maneira que vamos sentir uma felicidade, um bem-estar íntimo que nunca mais desaparece do espírito que somos. Então, esse movimento que nós vamos começar agora, de falar dos valores que vamos desenvolver juntos, um com o outro, que vamos estimular, que a gente vai olhar para o companheiro ou para a companheira que já tem um pouco mais daquilo que nós ainda não possuímos e vamos percebendo que vamos adquirindo aqueles valores juntos. É esse o nosso movimento nas próximas semanas, para que fiquemos estimulados à construção desses valores. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Mestre amado, com os corações esperançosos, porque nos encontramos ainda encarnados e com o tempo necessário para enriquecer a nossa existência de valores que ainda não possuímos, para que quando soar a nossa hora e retornarmos ao mundo espiritual de onde viemos, possamos ocupar posições mais felizes,
irmos para ambientes mais iluminados, contribuirmos muito mais com a Tua presença, contribuirmos, Senhor, com as nossas vivências, estimulando todos aqueles que conosco vivem a aprender o que temos aprendido. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas Tuas lições de vida eterna. Que possamos nesta existência nos tornar cartas vivas do Seu Evangelho de amor. Cartas escritas com os melhores sentimentos, Senhor. E confiantes no Seu amor e na Sua misericórdia, Te agradecemos por tudo que a vida tem nos oferecido, pelas dificuldades do caminho, Senhor. Mil vezes obrigado, porque nos encontramos em Seu nome. Nesta hora abençoada desta manhã encantadora, que o sol brilha para todos nós, aquecendo nossos corações, iluminando nossas vidas. Rogamos às equipes socorristas que possam visitar nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa. Rogamos a esses espíritos amorosos que possam visitar estes espíritos, derramando sobre eles saúde, bem-estar, bom ânimo, que eles possam se recuperar. Que os leitos dos hospitais nesta hora sejam iluminados pela presença generosa desses irmãos que nos amam, derramando sobre todos aqueles que se encontram necessitados o medicamento necessário ao equilíbrio físico e espiritual. Obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. E nós que nos encontramos na terra do Cruzeiro, queremos oferecer as nossas mãos, nossos braços, para contribuir para que esta nação seja de luz. Que nós sejamos fortes, honestos, dispostos ao bem, aonde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja.